Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, 13 de julho de 2022. Lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. No pregão de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai analisar aqui o gráfico de 1 hora e o gráfico diário, dos principais ativos aí da Bolsa de Valores. Tá? O mini índice ele não conseguiu romper acima da média de 20. A gente sabe que a média de 20 períodos é a grande fronteira entre a tendência de baixa e a tendência de alta. Ele não conseguiu romper. Aqui no gráfico de 1 hora, ele também está lutando sobre essa região. Ele está em movimento lateral, já tem uns 2 dias. Depois que ele atingiu essa região de fundo, ele está brigando nessa região. Mas no gráfico diário, pelo fato do DI- ter permanecido acima do DI+, essa linha vermelha ter ficado acima, não ter cruzado, indica que a tendência de baixa vai continuar. Então indica que vai haver um rompimento do suporte. O suporte está aqui nessa região de 98.313 pontos. Então tudo indica que vai haver esse rompimento e os preços vão continuar em tendência de baixa. Então é isso, a perspectiva aí para o mini índice é de queda, e trata-se, esse movimento lateral trata-se de uma consolidação. Consolidação, como a gente já sabe, trata-se de um padrão gráfico de continuidade. Esse padrão gráfico ele ocorre no meio de uma tendência. Aqui nesse caso, ele está ocorrendo no meio de uma tendência de baixa, e ele nos diz que os preços vão continuar em movimento de queda. O dólar, ele testou novamente a resistência na média de 200 períodos do gráfico diário. Isso é normal, dado que a média de 200 é uma resistência muito forte, Então é normal, e o que nos indica que os preços vão retomar o movimento de alta é o DI+, É o DMI, onde o DI+, essa linha vermelha, está acima do DI-, permaneceu, não cruzou. Aqui é o contrário do índice, lá no índice é o DI- que está acima, aqui é o DI+, que está acima do DI-, indicando tendência de alta. Então bateu na região de resistência, voltou, mas os preços devem segurar aqui nessa região, até conseguir de fato ter êxito no rompimento dessa resistência em R$ 5,48 para retomar o movimento de alta, indo em direção ao alvo do fundo duplo do gráfico semanal, que se encontra em R$ 5,98. Dos papéis que mais subiram no pregão de hoje, Light, entre todos os papéis do Ibovespa e da carteira do Small Caps, Light é o que mais subiu, 11,72%. No gráfico diário, ainda se configura como uma correção, mas no gráfico de 1 hora, nós já temos a formação de um pivô de alta. Agora os preços precisam retomar a alta e romper aqui, a máxima na região de R$ 6,09. Rompendo, ele vai confirmar esse pivô de alta e deve atingir aí a média de 20, pelo menos, em R$ 6,53. O segundo papel que mais subiu é Enjoei, e no gráfico diário rompeu a média de 20 períodos. No gráfico de 1 hora está segurando pela média de 200. Então o ideal é esperar, se essa correção vai continuar, se os preços vão se segurar acima da média de 20 do gráfico de 1 hora, e vai voltar a subir, O máximo que tem que acontecer é vir testar a média de 20 e retomar o movimento de alta, Aí aqui, nessa retomada da expansão, pode haver um setup, pode ser interessante um setup na ponta compradora, No papel de Enjoei. O terceiro papel é RCSL3, que já tinha pivôs, já vinha já numa tendência de alta, já estava em tendência de alta no gráfico de 1 hora, e agora conseguiu êxito em romper a média de 200 períodos do gráfico de 1 hora. Mesma coisa lá de Enjo 3. Tem que ver se vai corrigir na média de 20 e vai retomar o movimento de alta. Aí nessa retomada do movimento de expansão fica interessante, um setup na ponta compradora. Os preços agora romperam acima da média de 20 do gráfico diário e o DI+ rompeu acima do DI-. Dos papéis que mais caíram, Mega 3 é o que mais caiu, 6,43%. Rompeu abaixo da média de 20, rompeu abaixo da média de 200 do gráfico de 1 hora, mas aqui é o contrário
dos papéis que mais subiram. Aqui nós tem que haver um teste da média com os preços subindo ou no máximo andando de lado, né? E uma retomada da queda. E aí nessa segunda perna aqui, ó, de expansão do gráfico de 1 hora, é que fica interessante um setup na ponta vendedora. OPC3 é o papel que mais, é o segundo papel que mais caiu. No gráfico de 1 hora, ele já está esticado em super tendência de baixa, quando os preços estão abaixo da média de 8. O interessante é esperar uma correção até a média, uma continuidade dessa lateralização, até que a média de 20 alcance o preço, para que os preços venham retomar o movimento de queda. E aqui nessa perna, nós temos aí um setup na ponta vendedora interessante. RRRP3, né? 3XP3, super tendência de baixa no gráfico de 1 hora, no gráfico diário também, bastante esticado, né? Bastante afastado das médias. E é 3R Petroleum, né? Que é o nome da empresa, né? 3R Petroleum. E também a mesma coisa, né? Esperar uma correção na média de 20 ou uma lateralização até que a média de 20 caia, atinja o preço e os preços batendo na média de 20, respeitando a média de 20, não subindo acima da média de 20, eles vão retomar o movimento de queda. E aí nessa perna de expansão fica interessante um setup na ponta vendedora. Dos principais papéis do Ibovespa, Vale está ainda brigando nessa região de suporte, mas o DMI do gráfico diário nos indica que vai haver um rompimento aí dessa região, tá? Os preços estão brigando porque o mercado, toda a região de suporte importante, né? O mercado por 3 vezes seguidos, 3 vezes nada, né? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ele está brigando na região de 72,50. Então é o seguinte, tá tendo uma força vendedora, mas muitos players estão comprando em 72,50 porque estão considerando 72,50 um preço barato para Vale nos dias de hoje. Só que o DMI ele mostra que há uma força vendedora maior do que compradora. Então é temporário. Esse suporte é temporário. E por fim, Petrobras, que é o segundo papel, está em movimento lateral, tanto no gráfico diário quanto no gráfico de 1 hora. Né? Nós não temos nenhum movimento definidor aí para Petrobras. SP500 está também no movimento lateral, mas o gráfico de 1 hora está sinalizando queda. Houve um baita candle barra elefante hoje. Esse daqui, ó, foi um monstro, tá? Saiu notícia que o Banco Central americano, o Fed, vai de fato aumentar os juros. Tá? Na próxima reunião vai aumentar os juros de fato. Então o mercado não está gostando, entrou vendido e segurou na média de 20 do gráfico de 1 hora. Rompendo aqui embaixo, vai confirmar esse pivôzão de baixo do gráfico de 1 hora, tá? E pelo fato do Day menos no gráfico diário permanecer acima do Day mais, mesmo o preço tendo subido acima da média de 20, é um sinalizador fortíssimo de que SP500 vai retomar a queda. Lembrando, SP500 é o índice mais importante do mundo. O SP500 ele comporta as 500 principais ações da Bolsa Americana. E os Estados Unidos é a principal economia do mundo, né? E quando entra em recessão, quando lá os papéis estão em queda, o mundo entra em queda, tá? O mundo entra em... Se fosse obrigado a olhar só um índice na Bolsa, eu sugiro que olhe apenas o S&P 500, tá? Ele é o mais importante de todos aí. Então é isso. Hoje esses foram os estudos, né? Bem simples, bem sintético e bem objetivo, tá? Espero que tenha atendido aí a necessidade de todos. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço e, se Deus quiser, até a próxima.